Bom dia! Sejam muito bem-vindos, queridos alunos do curso de Educação Física da FMU, queridos alunos de todos os cursos da Escola de Saúde e Bem-Estar da FMU, queridos professores, queridos convidados, público externo em geral. É um prazer enorme recebê-los aqui nesta manhã, no terceiro dia da semana acadêmica, uma semana que foi preparada com muito carinho, mesmo não estando nos seus moldes característicos, como nos últimos 30 anos, ela foi preparada especialmente para vocês neste formato online, possibilitando a participação de muitas pessoas, inclusive de pessoas de fora do Brasil, né? Então, aproveitem hoje, vocês vão ter muitas palestras com temática do esporte. Eu vou chamar agora o querido professor Timóteo para apresentar para vocês a terceira palestra desta manhã. Olá, voltei. Como é que vocês estão? Vocês perceberam que a gente teve um tempinho aí, da última para começar essa daqui, porque a gente foi buscar a nossa palestrante diretamente no aeroporto. A gente está trazendo uma colega, estudou aqui conosco no Brasil, né? Não na FMU, mas se formou em Minas, Campinas, e hoje está nos Estados Unidos. Mas eu estou só tentando arrumar uma desculpa em função desses 2 minutinhos aqui. Então, o que eu quero dividir com vocês hoje é a importância da semana. A professora Cris reforçou, o professor Rodrigo vem fazendo isso, e todas as outras pessoas, o impacto desse encontro, né? Todos esses profissionais que aqui estão dedicando um tempo seu, que ele poderia estar cumprindo em outra etapa, ele decidiu abrir mão para estar aqui conosco. Então, a gente fica muito feliz quando vocês participam, deixam perguntas, mas principalmente não estão aqui só em busca de marcar presença, tá? A professora Cláudia, além de uma grande amiga, né, ela hoje tem a sua etapa profissional na San Francisco State University como professora assessora. Ela é membro pesquisadora do Laboratório de Atividade Física, Cultura e Educação, né? Ela é membro pesquisadora também de um projeto do estilo de vida, Active Living Across. É professora de cinesiologia, né? Aqui que a gente poderia traduzir para antropometria, um pouco assim, da São Francisco, e diretora do programa de educação física. Então, por isso que esse tema a gente teve a honra de poder dividir com vocês, tá? E fez o pós-doutorado, vou falar o último, né? Ela fez o pós-doutorado na Faculdade Berkeley conosco. Mas eu queria falar 2 coisas que não estão no currículo dela, mas eu peço muito a colaboração de vocês, que tem muito a ver com a gente. A professora Cláudia, ela acabou, eu vou chamar ela de diretora, depois ela explica melhor o tema, se é diretora de um documentário e um livro chamado Mulheres à Sexta. Eu gostaria muito que vocês fizessem. Os alunos do 8º tiveram a possibilidade, eu indiquei. E por quê? Além de tudo que ele tem de especial, uma das pessoas homenageada nesse vídeo é uma atleta de basquete, muito importante, se você assistir, e foi professora da faculdade, e eu e a Cris e o Thiago estamos batalhando para que esse ginásio de esporte venha a ter em breve o nome dela como nossa homenageada. Ela foi professora, trabalhava no estágio, então eu dividi contigo, tá, Cláudia, também. E isso tudo que eu estou falando para vocês, vocês podem acompanhar no canal do YouTube do Mulheres à Sexta, uma tarefa muito legal e vocês podem colaborar. Professora Cláudia, seja bem-vinda, entrega para o seu palco, é um prazer tê-la de novo conosco, falando aqui, e deixo você agora com o palco. Muito obrigado. Vocês conseguem me ouvir? Muito bom, Cláudia. Estamos no ar. Então, bom dia a todos. Bom, eu só queria agradecer aí, primeiro, o convite de vocês. Eu me sinto muito honrada de voltar ao Brasil agora, né? É tão rápido, em 8 minutos vocês me pegaram no aeroporto e já estou aqui. Mas eu gostaria essa é uma brincadeira para começar, mas eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Eu tenho um agradecimento muito especial à FMU, porque foi na FMU que eu comecei a escrever o livro sobre o basquetebol feminino. Essa professora que será homenageada, espero que sim, e caso isso acontecer, eu saio de São Francisco para ir nessa homenagem, porque ela merece, e ela foi o pivô de toda essa história de fazer o documentário, enfim. Eu produzi esse documentário,
é o documentário Mulheres à Cesta. A gente também criou um website para o Mulheres à Cesta, e a intenção é trazer visibilidade para o basquetebol feminino no Brasil, e principalmente para movimentar a discussão entre o esporte feminino, né? Questão de salário, questão de oportunidades, trabalhos de base, e a gente tem feito lives semanais com pessoas para a gente poder trazer essa discussão à tona, né? Que é um esporte que foi tão importante para o Brasil desde os anos 30, né? E a gente vê um sumiço do esporte, do basquete feminino aí de 2000, desde que elas ganharam medalha de bronze nos Jogos, né, na Austrália, nos Jogos Olímpicos da Austrália. Depois teve uma queda bem grande de atenção, de carinho com essa seleção que é tão importante aí para o Brasil. Mas isso é o que eu faço com muito amor, que é a história do esporte, e aí a gente conversando com várias pessoas, e principalmente com o Timóteo. Acho que o mais importante agora é a gente tentar resgatar essa história do esporte educacional, o aspecto do esporte educacional nas escolas, né? E é isso que eu vim falar para vocês hoje. Eu espero que vocês gostem. A minha intenção não é falar muito, é colocar para vocês uma parte dessa história do esporte que vocês não conhecem no Brasil, não é muito discutido, mas que é muito importante para a gente entender o aspecto pedagógico do esporte no mundo, né? E aí, depois eu vou abrir para perguntas, e o que eu gosto mesmo é de responder perguntas, então eu ficaria à disposição. Pode passar. Eu passo o slide ou você que passa, Timóteo? Você, Cláudia, tudo na tua mão, tranquilo, tudo com você. Oba, tem o domínio completo, ok. Então, o primeiro aspecto, né, do esporte na vida humana, e que vem sendo discutido e que traz para a escola esse aspecto pedagógico, começa lá atrás, na Grécia Antiga, com Platão e com Aristóteles, né? Primeiro com Platão, que ele vai dizer que é muito importante para que o ser humano se desenvolva e transcenda a sua condição humana e chegue à perfeição divina, se ele cultiva o corpo com a ginástica e a alma com a música. Não é? Ele consegue, assim, uma perfeição quase que dos deuses. E essa fala de Platão vai ser tomada por Aristóteles, que vai traçar um projeto, né, com o esporte, com essa ginástica, com esses jogos que existiam na Grécia Antiga, um elemento pedagógico de educação dos reis e rainhas e dessa classe mais da elite da sociedade civilizatória, digamos assim, não é? Então, o primeiro ponto é o esporte como elemento de transcendência, mas não de transcendência pessoal, mas de uma transcendência humana para chegar à perfeição divina. O segundo momento do esporte, que é um grande momento do esporte para toda a humanidade, é na era pós-industrial, na Inglaterra, e que o esporte, ele tem um elemento da transcendência individual para chegar à humanidade. Veja só o contraponto. Na Grécia Antiga, você tem o esporte como transcendência para a sua divindade. Na era pós-industrial, ele é um elemento de transcendência para se chegar à humanidade. Então, de um lado, você tem a perfeição, bondade, justiça, para se chegar nesse elemento divino, de todo-poderoso, de que a gente pode tudo, para chegar a outro. Agora, eu não quero mais chegar a ser Deus, né? Quando você dá esse pulo aí na história, para essa era pós-industrial, em que o esporte chega como esse fator de educação, de pedagogia, de processo de educar as pessoas, né, para conviverem, etc., o ser humano, ele aspira a transcender os seus próprios limites
para que ele entenda a sua própria humanidade. Então, eu posso até aqui, mais do que aqui não é tão humano. Né? Depois a gente vai ver isso para frente com relação ao uso de substâncias para você transcender essa humanidade. Mas esse pulo na história, na verdade, eu dei aqui, né, porque não dá para a gente ficar falando detalhes todos, mas são dois momentos importantes em que a transcendência ela é sempre a busca de você ultrapassar os limites daquela situação em que se vive. Como o ser humano na Grécia aspirava a ser perfeito, bom e justo, que eram as qualidades dos deuses, né? Quando você passa dessa época grega para a Idade Média, em que há o que eles chamam de uma escuridão total no conhecimento, porque todo o conhecimento produzido pelos filósofos, pelos pensadores, né, ficou submetido à Igreja e ao Estado, e criou-se os tabus, e criou-se todas as regras sociais, todas essas coisas com relação ao corpo, né, que quem estuda o corpo sabe que houve uma série de limitações para essas atividades corporais, inclusive, né, tampando o próprio corpo e proibindo as meninas e os meninos de se colocarem em situações de risco para esse corpo. E aí você entra numa era pós-industrial em que o corpo era a fonte de trabalho, você tinha que trabalhar e você tinha que usar este corpo nas fábricas, né, para pregar coisa pesada, transportar coisas, etc. Então, é uma questão de situação, não é um corte histórico linear, e assim, agora começou isso, agora terminou aquilo. Não, isso foi um processo que foi se construindo nesse imaginário coletivo aí das pessoas, né? E aí houve-se a necessidade de se entender enquanto ser humano. Tanto é que na era pós-industrial é que surgem as disciplinas das humanidades, né? Que é a história, que é a sociologia, que é a antropologia, e etc. Mas, como a gente hoje está vendo só o elemento do esporte, também é necessário ver que nessa era pós-industrial houve uma necessidade muito grande de se ter as crianças nas escolas, né? Porque os pais tinham que ir para as fábricas. Então, onde deixar essas crianças? Então, as escolas começam a ser formadas. E principalmente na Inglaterra. E eu estou falando da Inglaterra porque a Inglaterra é o primeiro país no mundo inteiro a codificar o esporte, ou seja, criar regras para o esporte. E isso aconteceu porque se viu no esporte, que o esporte já acontecia nas escolas públicas inglesas, né? Mas ele era extremamente violento. E em 1850 e poucos, a rainha Vitória montou uma comissão chamada Comissão de Clarendon. E essa comissão de Clarendon, ela tinha que ir lá e estabelecer um perfil das escolas públicas. Existem escolas públicas, como elas estão e como que está a educação na Inglaterra. E aí, o que aconteceu? Essa comissão foi lá e viu que as escolas públicas, primeiro, não eram públicas porque eram de graça, elas eram públicas porque elas pertenciam a pessoas da sociedade que formavam esse que eles chamam de Board of Directors, vários diretores, né, vários pais, eram pagas, porque as pessoas se juntavam e pagavam para os seus filhos ficarem lá naquele lugar, eram como internatos, as crianças iam no início do semestre e voltavam para casa no final do semestre, e às vezes iam no início do semestre letivo, que é agosto, só passavam as festas em casa, né, de Natal, Ano Novo, e voltavam, e depois só voltavam para casa no final de maio, junho, que era o início do verão. E às vezes nem voltavam, só voltavam para Natal e Ano Novo. E a disciplina era mantida por palmatória, ou bater mesmo, chicote, vara, né, que quem batia era o headmaster, ou era o diretor da escola. O bullying era extremamente normal e era muito violento e muito cruel. E os alunos novos eram empregados dos alunos mais velhos. Esses eram os principais problemas das escolas públicas
era a violência, porque o menino apanhava e ele, obviamente, ele tinha que soltar isso em algum lugar, né? Então, o que se chama de estado hooligan. Mas aí acontece que, de todas essas escolas que essa comissão visitou, uma escola conseguia controlar essa ordem social. E ela conseguia fazer com que o bullying fosse diminuído, não era totalmente extinto, mas não era violento e não era cruel, tanto quanto nas outras escolas. Existia, mas em menos, né, menos cruel, assim. E os alunos eram empregados, os mais velhos, o que eles chamam de fagging, né? Que quando os alunos novos chegavam, eles tinham que limpar as botas dos mais velhos, eles tinham que cuidar da roupa dos mais velhos, eles lavavam roupa. Mas nessa escola, esse fagging era diferente. Os alunos mais novos, eles eram, como se chama, orientados pelos alunos mais velhos, que eles chamavam de sixth form, né? E a outra coisa que acontecia e que era muito grave é que os alunos traziam jogos de casas das zonas rurais e que eram extremamente violentos. Eles brigavam de soco mesmo, né? Não era um boxe, eram brigas violentas. E eles traziam outros tipos de esporte, como briga de galo, a caça e etc., e estava sempre associado a apostas e bebidas. Então, tinha meninos de 8 anos de idade que já fumavam, já jogavam, já tomavam cerveja, né? E sempre depois desses jogos, tinha um jogo que era extremamente violento, que eles chamavam de mob football, em que eles colocavam uma bola no meio do campo e os alunos ali era uma mistura de um futebol americano com rugby, com o nosso, né, futebol. Eles tinham que chutar e botar essa bola num gol. E aí tinha uma limitação para a prática desses esportes, que era evitar os conflitos entre os alunos e os professores, porque normalmente eles se pegavam, né? E o esporte era um momento muito tenso. E tinha também uma coisa que tinha alguns pais que não mandavam seus filhos para a escola porque eles tinham medo de que o filho não voltasse vivo. Né? Tem um filme maravilhoso que vocês precisam assistir, está no YouTube, e se chama Tom Brown, The School Days. Tem subtitles, tudo bonitinho. E aí tinha-se um esporte que era praticado pelas classes mais altas, que era o cricket, que era um esporte que não tinha contato físico e dava para se codificar com regras sociais, e foi o primeiro esporte, né, a ser codificado e a ser jogado de uma forma mais regrada, digamos assim, e usada pedagogicamente para ensinar os meninos a distância física e tal. E esse é o rapaz responsável por isso, chamado Thomas Arnold. Né, que eles colocaram Arnold and then Thomas and Rugby School, né, que foi então Sir Arnold começou a formar então espaços na escola e começou a fazer isso através dos alunos mais velhos. Ele dava responsabilidade para os alunos mais velhos organizarem os esportes. E ele organizava as competições, eles treinavam os meninos mais novos. Com isso, ele começou a estabelecer laços entre os alunos, de respeito, de hierarquia, de trabalho em grupo, de espírito esportivo, né? E de desenvolver nos alunos a liderança. E ele dizia sempre para os alunos mais velhos: a tradição que vocês criarem é a tradição que fica pelos próximos 6 anos. Então, os alunos, quando saíam, que iam para Oxford, iam para Yale, iam para outras, para universidades, eles tinham uma responsabilidade no desenvolvimento do caráter dos mais novos. E com isso ele conseguiu disciplina e diminuição do bullying. Então, quando a Rainha Vitória viu essa escola de Thomas Arnold,
ela ficou extremamente impressionada como que ele tinha conseguido, no meio de 9 escolas, extremamente caras, extremamente ricas, né? Como que ele conseguiu fazer uma mudança tão grande, né? E ele atribui, no seu report para esse Clarendon Commission, ele atribui isso ao uso dos jogos e dos games que eles criaram para estabelecer os laços entre os alunos e para fazer com que a escola tivesse uma identidade. Ele também criou um sistema de casa, que existe muito, que hoje a gente chama de fraternities, né? E ele instituiu isso. Então, os meninos, eles faziam de tudo para ter um excelente comportamento, para que eles pudessem ser os diretores das casas. E aí as casas seriam sempre lembradas por aquele aluno, não é? Na era moderna, o papel do esporte, ele se torna, então, reformador das escolas públicas na Inglaterra, passa isso para os Estados Unidos, não é? Vocês sabem que esses 2 países acabam aí modelando, né, o modelo de educação no mundo inteiro. E a gente tem o esporte nas escolas, né, aqui, por exemplo, né, que segue muito o modelo europeu, que é a introdução do esporte nas escolas de jardim de infância à 5ª série, que a gente chama de elementary schools. A gente tem uma especialização, digamos assim, né, como que a educação física funciona. Você prepara na elementary school, middle school, você dá o acesso ao esporte com as habilidades motoras mais especializadas de cada um, e no final, no início do high school, você já tem os programas de athletic programs, que é o programa dos atletas e a educação física, não é? E isso é um modelo que foi criado por Thomas Arnold lá atrás, né? No Brasil, quando eu estava no Brasil, antes, né, de toda a Revolução, quando eu estava no Brasil, a gente tinha até uma coisa que era falada assim, né, a educação física para o movimento, do movimento e pelo movimento. E isso, de uma certa forma, você envolvia toda essa cultura corporal de movimento, né, esporte, ginástica, dança, martial arts, etc., e deixava que a criança chegasse lá no high school pronta. Mas isso é uma herança, veja bem, isso é uma herança desse uso do esporte como elemento pedagógico dentro das escolas para ajudar as crianças a desenvolverem as suas habilidades sociais e emocionais, não só as habilidades físicas. Um erro muito grande foi tentar falar que era só as habilidades físicas, mas não era. E nas universidades americanas, o que acontecia? Os alunos que vinham do high school, que já tinham nessa escola secundária, que já tinham essas habilidades motoras desenvolvidas, já eram atletas, eles começaram a entrar nas universidades como atletas. Porém, no início do século XIX, todos que quisessem participar dos esportes universitários participavam, porque você tinha três categorias. Os intramural, que era organizado pelos alunos, né? O departamento dos atletas, que era organizado pela própria universidade, né? E os festivais, assim, as brincadeiras, os jogos interclasses, que aí não era nem intramural, que era mais organizado, e não era nem o esporte dentro desse departamento atlético. A diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, em termos de história, é que o esporte entra nas universidades americanas, né, com essas 3 características. No Brasil, a gente tem a característica do esporte ser organizado pelos alunos. A universidade não tem nenhum envolvimento, mesmo nos jogos universitários de 30 anos atrás, né, em que as universidades participavam muito seriamente
dessas coisas, não era só um festival, não era só um encontro e confraternização entre as universidades, mas era meio uma disputa mesmo, né? E era bem sério, né? Tinha uma rivalidade enorme, educação física e engenharia, né? E de medicina e direito, era uma coisa bem complicada, pelo menos na universidade onde eu estudava, mas era legal, né? Você tinha isso. E aí você tem a questão dos clubes, quer dizer, se a gente olha na história de São Paulo, a história de São Paulo é interessantíssima em termos de esporte, porque as famílias levavam os filhos para os clubes para aprender esporte, para tirar os meninos da rua, para eles terem coisa para fazer. E aí, o que vem nesse estereótipo do esporte salva as gerações? Não é que o esporte salva as gerações futuras ou o esporte tira o menino da droga. É que o esporte sempre foi um elemento pedagógico de desenvolvimento dessa coisa emocional e social, que a gente pode chamar habilidades, a gente pode chamar de potencial, mas é uma coisa do ser humano, da necessidade de se socializar, de viver em comunidade. Então, antropologicamente, tem uma análise interessante do esporte como esse papel social, que é o entendimento de que o esporte é um elemento pedagógico porque você confina as pessoas a um ambiente. Elas têm que conviver juntas, mesmo que o objetivo delas é ter sucesso contra a outra. Um vai ter que ganhar o jogo, ou se empatar, vai ter que fazer uma prorrogação e tal. Mas é uma disputa, mas uma disputa que deveria ser respeitosa, com o cuidado com o adversário, porque o adversário que é o seu professor naquele momento, é o que vai te fazer uma pessoa mais sociável, digamos assim, ou vai te fazer uma pessoa com mais sucesso, porque dependendo da estratégia do adversário, você tem que ligar a sua estratégia e ganhar o seu jogo sem machucar, sem quebrar as regras, sem nada. Então, por isso que o esporte é considerado hoje, dentro da antropologia da atividade física e do esporte, e é considerado por órgãos como a Unicef, a Organização Mundial da Saúde, eu estava vendo até a ONU, na United Nations, né? A ONU diz que o esporte é um dos maiores, é um dos mais importantes elementos de socialização dos seres humanos numa atividade lúdica. Olha que bonito, né? E a gente passou por um tempo fazendo uma batalha, né, no Brasil, dentro das linhas, né, das linhas pedagógicas brasileiras de pensamento, que o esporte ele não era um elemento pedagógico, mas era uma coisa de alta performance e que isso não era democrático, né? Então, hoje, pensando, né, o esporte moderno como alta performance, realmente a gente precisa dos atletas, precisa dos entretenimentos, e tem as pessoas que gostam desse esporte e que vão se dedicar a ele e que vão ser os melhores do mundo, não é? E você tem o esporte como atividade física, que é o papel que a gente chama do papel democrático do esporte. Você traz a criança para a escola, uma escola primária, você dá a ela elementos para que ela possa jogar qualquer tipo de esporte, você dá a ela esse tipo de educação e ela vai escolher o que ela vai fazer mais tarde. O que mais democrático pode ser isso, não é? E quando eu digo, né, que o esporte pode voltar a ser pedagogia, ele, dentro da escola, ele pode vir como prática de uma atividade física para a saúde, por que não? É muito mais legal você jogar uma partida de vôlei, por exemplo, correr, nadar, e fazer essas coisas, do que você ficar... Tem gente, por exemplo, que não gosta de fazer exercícios repetitivos, mas olha que legal que ficou como chama? Aquela atividade física que a gente faz dentro do box lá, né? O cross-training. Olha que legal que ficou aquilo, né? Que era uma coisa que
que era maçante para determinadas pessoas irem para a academia, e de repente você faz esse cross-training, e aí você tá brigando com o seu próprio tempo. E o que é isso? É um elemento que vem do esporte, que é a competição com relação a si mesmo, né? Tentar ser melhor a todo momento. Né? O esporte como recreação, né? E a recreação, ela entra na hora do recreio, ela entra depois da hora da escola, né? E o esporte como um elemento educacional mesmo, de trazer aí os valores sociais, de trazer os valores de regras mesmo, né? De conviver em sociedade, de compartilhar, de respeitar o outro, de saber ouvir, né? De ter uma certa deferência com relação a regras, por exemplo, né? O que são regras nem sempre são ruins, né? Assim, às vezes eu vejo um menino aqui de middle school, né? Fala assim, é muita regra, professor, too many rules. E aí o meu aluno tem que se virar, entendeu? E começar a fazer com que eles entendam que é para que o jogo continue. Mas esse era o recado que eu queria trazer para vocês, né? Essa parte da história. E aí eu gostaria agora de abrir para conversa, porque eu acho que a gente tem um tempinho ainda, né? Para Sim, professora querida, parabéns, obrigada pela sua brilhante palestra. Pode descompartilhar a tela para que você consiga ver. Nós vamos colocar aqui, nós temos algumas perguntas e temos sim um tempinho, vai ser bem bacana. A primeira pergunta é do Guilherme Neves. Na sua opinião, por que no Brasil não acontece essa preparação esportiva nas escolas? Ai, Guilherme, essa é uma pergunta tão importante, mas também é uma pergunta que pode colocar algumas polaridades. Mas, assim, explicando para você, aconteceu um momento histórico no Brasil em que o esporte não ficou muito bem visto, né? E isso foi uma atitude que aconteceu por causa que nós vivemos 20 anos de ditadura. E durante 20 anos, as pessoas viram, né, que o esporte como um aparelho ideológico do Estado e que o esporte não era uma coisa muito legal de ser ensinada nas escolas, porque isso elitizava os alunos, não era democrático, isso elitizava, e só quem era bom participava, né? Essas teorias, eu estou falando isso muito vulgarmente, tá, Guilherme? Você me desculpe, mas não estou entrando aqui num assunto com muita profundidade. Mas foi isso que aconteceu. E aí o esporte virou uma praga. Então, dentro da educação física, a gente não podia ensinar o aluno a ensinar esporte, né? A gente tinha que ensinar o aluno a se conscientizar do corpo, se conscientizar das coisas. E eu estou falando muito rápido disso porque é bem complicado politicamente, né? Algumas pessoas ainda pensam nisso e algumas pessoas ainda têm o esporte como esse aparelho ideológico alienador do Estado. Né? Então, por isso que não tem essa preparação esportiva nas escolas e por isso que quem faz a preparação esportiva nas escolas não é visto com bons olhos. Né? Mas, historicamente, foi isso que aconteceu. Tem um livro bem interessante, se você quiser ler, para ver o que aconteceu, e que deve ter algum sebo aí para você encontrar, que é a Educação Física Cuida do Corpo e Mente, que era do Medina. Foi o livro que começou todo o movimento aí no Brasil de separação. Né? Quem ensina esporte não é muito consciente politicamente, alienado, e quem dá esse outro tipo de aula de educação física aqui é mais progressista e etc. A senhora acha que seria possível agregar essa preparação esportiva às escolas do Brasil, ensinando desde a base escolar? Ingrid, acredito sim, mas isso é um movimento que vocês têm que começar, vocês que estão aí no curso de educação física, vocês têm que começar a pensar nessa educação física, trazer o esporte de volta à escola, sim, e vocês são essa nova geração, né? Vocês têm
Olha, essa palestra anterior à minha, por exemplo, né, foi muito boa em termos de entender essa preparação física, de treinamento e etc. É isso que vocês precisam, porque a educação física é isso, a educação física é preparar, educar o indivíduo para ser fisicamente ativo, né? E com prazer, né? A gente não pode pensar que educação física tem que ter dor, tem que, entendeu? Não é voltar à escola antiga, mas é trazer o esporte como um elemento educacional, sim. É possível. Hoje, o que vemos no Brasil é a educação física crescer muito como área da saúde e diminuir sua influência na área escolar. Acha necessário uma nova abordagem do esporte nas escolas? Ravena, acho sim, acho necessário uma abordagem na escola, mas eu penso isso com uma história de vida mesmo. Eu vi o bacharelado crescer na educação física. Então, eu estava na licenciatura quando começou todo esse movimento de criação do bacharelado. E aconteceu no Brasil exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Quem fazia parte da pedagogia, da licenciatura, ficou marginalizado. Quem ficou no bacharelado eram os cientistas, eram considerados, né, os cientistas, os cool, os caras mais inteligentes. Quem não era inteligente ia dar aula, entendeu? Então, o que a gente precisa fazer é valorizar a licenciatura, voltar a trabalhar a licenciatura como uma educação do professor para atuar no ambiente escolar. Porque quando a gente fala assim, vai para a área da saúde, aonde a gente encontra a maior população? Pessoas pequenininhas ali, né, em que a gente vai ensinar a ser fisicamente ativo todos os dias. Não se aprende a ser fisicamente ativo todos os dias aos 20 anos, quando você tem acesso a uma academia para praticar atividade física. Você começa a ser uma pessoa fisicamente ativa quando você continua a ser ativo enquanto criança. E é dentro da escola que a gente consegue com que as crianças gostem da atividade física. Então, se a gente quer valorizar a educação física a partir para a saúde, a gente tem que começar na educação. É um passo bem simples. É isso mesmo, né, professora? Um pouquinho todo dia, a vida toda. Sempre falo isso para os meus alunos. Um pouquinho todo dia, a vida toda, como mantra. Isso mesmo. Mas a gente tem que se valorizar, entendeu, Cristiane? Porque a gente, o papel da pedagogia, da educação física, a gente está ali, a gente está vendo os alunos, eles brigam entre eles, você é do bacharelado, aí você, tá, da licenciatura, não fala nada não, entendeu? Você nem dá opinião, você não entende nada de ciência, não é? Olha lá, o Walter já tem mais perguntas aqui. A senhora acredita que seria possível aqui no Brasil inserir essa cultura americana de ter esportes desde o início para formar atletas em uma escala maior? Olha, eu não acho que é uma cultura americana, não, Walter, entendeu? Isso não é o que eu quis dizer, não. Eu acredito que a gente tem 3 momentos da educação do indivíduo, né? Você tem a escola que vai da pré-escola até a 5ª série, depois da 6ª série até a 8ª. Eu estou falando isso por uma questão de desenvolvimento, né? E você tem aí a escola, né, a escola secundária. Mas olha só, nos primeiros anos de vida, nos primeiros anos escolares, você tem que dar um repertório motor, como professor de educação física, para o seu aluno, para ele participar de qualquer tipo de atividade física. E dentro dessa atividade física, eu incluo esse esporte. Então, essa é oportunidade, é democratizar essa prática da atividade física.
Depois, quando ele já tem essas habilidades fundamentais, por exemplo, pegar a bola, passar a bola, chutar, escalar aí a parede, etc., as coisas mais modernas, né? As atividades físicas mais da nossa parte aqui. Aí você tem uma especialização. Aí você pode começar a usar essas habilidades básicas para habilidades mais específicas e que sejam relacionadas à prática a praticar um esporte, por exemplo, né? E dar esses elementos educacionais. Aí sim, se ele quiser ser um atleta, se ele quiser jogar mais, eu acho que as escolas de ensino médio deveriam proporcionar a esses alunos mais campeonatos. Gente, não tem coisa mais legal do que você entrar num ônibus e ir viajar com seus amigos para jogar numa cidade vizinha, para jogar. Olha, isso era tão legal, sabe? Isso criava responsabilidade no adolescente. Eu lembro que fazer a minha mala, eu tinha que fazer minha mala, não podia esquecer, né? Não podia esquecer nenhum tipo de uniforme. Isso era muito legal, não é? Então, eu acho que dá, assim, mas não é a cultura americana, é a cultura brasileira de fazer com que a criança descubra o prazer, né, de participar de um esporte. Tem uma outra aqui. Hoje, o esporte escolar é muitas vezes visto como brincadeira. Deveríamos considerar a falta de estrutura, principalmente das escolas públicas, e também da falta de conhecimento amplo sobre os esportes? Tudo é um fator, né? Acho que começa na formação do professor de educação física e acaba na falta de conhecimento da administração escolar. E conhecimento também dos formadores de opiniões, né? A gente tem, por exemplo, tem tanta gente nova, tanta gente legal saindo aí dos mestrados, dos doutorados, da educação física brasileira, e a gente não está tendo acesso a essas pessoas, né? Eu tenho acesso, aqui eu faço parte daquele ResearchGate, tem tanto artigo legal sendo publicado, né? Tanta coisa boa sendo feita aí. Então, vocês têm uma formação maravilhosa, vocês precisam usar isso. O confinamento ainda é uma estratégia política de alienação em pleno 2020. Ou é só herança mal administrada? Veja a educação física das escolas sendo negligenciada pela própria comunidade escolar. Tá certa, Luísa, e é mesmo. É mesmo. Sempre foi e sempre vai ser, enquanto nós, professores de educação física, não soubermos educar os nossos colegas. Eu acho que é isso, assim, educar os nossos colegas da importância do nosso trabalho. A educação física ainda se encolhe e se esconde atrás de um medo, de uma timidez, porque a gente acha talvez que a gente não seja um profissional tão, né, tão, sei lá, tão valorizado assim, como é o professor de matemática, né? Nas escolas públicas, a educação física não é levada muito a sério. Como resgatar essa importância para esses alunos em vários tipos de esporte, um deles o atletismo, não só ficar no futebol e no vôlei? Olha, Alexandre, eu vejo isso na formação, entendeu? A gente tem que ter mais voz, a gente tem que ensinar o nosso aluno a ter mais voz, a ter mais a acreditar mais nele mesmo. É uma coisa que eu venho trabalhando com os meus alunos aqui nos Estados Unidos, é o uso da linguagem acadêmica, né? Você não ensina jogo, você fala assim, o que você ensina na escola? Ensina as crianças a brincarem, né? Isso aí eu estou falando porque quando eu estava fazendo educação física, eu tinha o meu sobrinho, ele tinha na época uns 8, 9 anos de idade. Ele veio e falou: tia, o que você faz lá na escola, na educação física? Eu falei: eu aprendo como ensinar as crianças a brincar. Aí ele falou: mas para isso eu não preciso de professor, não. Entendeu? Então, desde essa época, eu era aluna ainda da graduação, eu pensava assim, não ensino mesmo a brincar. O que eu ensino? Qual que é o meu conteúdo? Isso tem que estar claro para o aluno do curso de educação física, né? Qual o seu conteúdo? Qual a sua... o que você vai ensinar para os seus alunos durante o ano? Qual que é o seu currículo? Qual que é o seu planejamento diário? Mas isso é formação, é formação.
Muito obrigada, Timóteo. Imagina, Cláudia, eu acho que não teria momento melhor da gente falar do projeto, já que as perguntas deixaram claro que essa geração que a gente está preparando entende o esporte da forma que a gente gostaria que fosse, na nossa visão, que é de continuidade. Então, eu queria agora aproveitar aos 214 colegas inscritos agora, que vocês pudessem visualizar esse projeto. Vocês vão encontrar uma história muito legal de como é feito o esporte, da onde sai essa coisa do coração e desse ônibus que a professora Cláudia disse. Então, eu ficaria. Mas o pedido vem agora. Eu queria muito também que vocês colaborassem nesse outro aqui, que é tudo isso que a professora Cláudia falou, ela tem detalhado e recortado com vários debatedores do esporte no canal, né, do Mulheres à Sexta, por exemplo, que tem lá. E a gente precisa que esse canal passe de 1.000 inscritos para continuar e a gente repercutir. E a gente eu fiz esse convênio com a professora Cláudia, que uma das coisas era fazer a gente tê-la aqui e o canal subir. Brincando, mas eu acho que é o mínimo que a gente pode oferecer a ela de contribuição, tá? E aí vai ser legal, porque a gente vai fazer um simpósio Mulheres à Sexta, então a gente precisa poder abrir o canal para a gente poder fazer lives, entendeu? Perfeito. Então, já está afirmado, aqui está o nosso compromisso, a nossa escola, né, aqui que é sua também, agora está programada. Então, eu vou começar a encerrar, Cláudia, em função do tempo. Obrigada. Eu não sei se os colegas entenderam, mas a professora Cláudia está numa outra parte, num outro fuso horário, e ela acordou muito cedo para estar conosco. Obrigado, Cláudia. O muito cedo é antes das 6 da manhã. Né? E outra coisa, o fundo que vocês estão vendo ali não é nosso, tá? Então, aquilo que vocês estão vendo ao fundo retrata um pouquinho do que a professora Cláudia é em tudo que ela faz. Ela preparou uma tela verde, em cima dessa tela verde física, ela projetou essa tela. Isso, para mim, em particular, foi um exemplo, porque eu não sabia fazer, a gente aprendeu aqui, e eu já dividi com todo mundo, tá? O que é um profissional, né, Cláudia? Além daquilo só o tradicional, né? Vou te devolver a palavra, os famosos 40 segundos, né, para a gente subir as letrinhas e os alunos poderem responder a, entre aspas, carinhosa chamada. Obrigado, Cláudia, de verdade. Eu só gostaria de agradecer muito, Timóteo, a participação aqui com vocês na Semana Acadêmica. É legal estar de volta, falar para tantos alunos, assim, né? Eu sempre gostei muito de participar de conferências e tal. E eu queria agradecer a você uma coisa muito interessante. Você nem sabe disso, mas quando eu fui pela primeira vez no Salafiscs, eu queria te agradecer sempre essa generosidade que você tem de mostrar o trabalho, de compartilhar as coisas, de compartilhar o conhecimento, né, de dar oportunidade para as pessoas novas que tenham ideias interessantes e progressivas, né, progressistas aí nesse sentido de divulgar a educação física e fazer dela um momento importante para as pessoas. Então, eu aprendi isso com você no Salafiscs, você era modelo para mim, né, de tudo que você fazia lá dentro, e o Vitor também. Então, eu tenho um agradecimento muito especial. Primeiro, a FMU, pela oportunidade de fazer o meu primeiro projeto grande, né, em termos de Brasil, né, e a você, mais importante do que todos, pelo exemplo de generosidade, profissionalismo e comprometimento. É essa a palavra. Muito obrigada, Timóteo. Eu vou falar obrigado, porque realmente eu agradeço pela gentileza, né? E essa parceria virou uma tese, né? Eu acho que os alunos interessados, depois eu me comprometo a dividir com vocês, tá bom? Cláudia, de verdade, obrigado. Em nome do professor Tiago, nosso coordenador, a professora Cris, na coordenação conosco aqui também, eu te agradeço. Acho que a gente pode voltar em breve, já que a nossa licenciatura está forte, a professora Cris está trabalhando nela. Hoje ela existe separada, né? Assim, separada só de organização, mas a gente vai juntar, só para dividir contigo que tem gente com esse teu pensamento mesmo, que é a Cris que adotou. E agora eu vou tirar a gente da tela e vou liberar o material para eles responderem a chamada e terem um certificado. Obrigado, Cláudia. Tá, obrigada a você. Pois é. E antes, vamos só falar para eles, Timóteo, que o InSports Day não acaba aqui com a querida palestra maravilhosa da professora
doutora Cláudia Guedes, que muito abrilhantou o evento, né? Trazendo conteúdo, informações, conceitos, e aqui os elogios. Nós colocamos as perguntas, mas tem uma série de elogios aqui no chat, de agradecimentos. E aí nós queremos lembrá-los que haverão mais palestrantes ainda fora do Brasil, não é isso, Timóteo? Mas 2 palestrantes internacionais, assim como a Cláudia, que vão estar num outro fuso horário. O Timóteo vai ter que ir lá buscar no aeroporto, igual ele falou. Então, já peço a compreensão antecipada, assim, um minutinho para cá, um minutinho para lá. Mas indiquem a nossa programação para os seus amigos. A agenda completa vocês encontram no Instagram do curso e com os alunos embaixadores de turma. Nós esperamos encontrá-los, vocês, hoje, às 19 horas, aqui, de volta, no YouTube do curso da Educação Física FMU, Semana Acadêmica. Combinado? Professora Cláudia? Obrigada, Timóteo. Obrigada. Com você. Obrigada, Bruno. Obrigada, Anderson. E aí, como vocês ouviram ontem, a gente reforça, né? A gente precisa ouvir vocês, né? A gente está preparando essa semana há um bom tempo, a gente já está pensando como será a próxima, mas para isso a gente precisa da tua participação e da resposta de vocês, né? Então, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e dê opinião. E eu quero realmente dizer para vocês, tá? Isso aconteceu. Todas as respostas que vocês deram ontem, hoje elas já estão todas organizadas. Nós temos os professores aqui colaborando e já estão analisando e verificando quem vocês são, qual semestre. Então, é muito importante a participação de vocês. Tá bom? Professora Cris? E se algum de vocês estiver assistindo a palestra pelo celular e não conseguir apontar para o QR Code, não faz mal. Já está lá no chat o linkzinho, basta clicar, colocar ele ali no navegador do seu celular na internet e responder. Como disse aqui o Lucas, tudo tabulado e organizado, né? Querido Renato Borgonov, toda noite, termina o evento, ele vai lá e já faz a tabelinha, né? Trazendo para nós informações fundamentais para que possamos estar sempre trazendo para vocês eventos maravilhosos como esse e na voz da professora querida, doutora Cláudia Guedes. Devia ter esse título, né? Além de mestre, doutora, professora, querida, doutora, acabei de inventar, mas ficou extremamente pertinente. Obrigada, querida. Gostei, eu vou adotar, vou colocar professora, doutora, querida Cláudia. Gostei também. Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui de novo. Até às 19 horas, hein? Até às 19 horas, estarei lá. Oba! Tchau.